um clamor dizendo: Mestre, eu te peço que olhes para meu filho, porque ele é o único que eu tenho. Pois um espírito se apodera dele, o fazendo gritar subitamente, o convulsiona até espumar, e mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. Esse pai de família continua dizendo: E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Amém? Mostra aqui uma falha dos discípulos de Jesus, e nós vamos ver o desfecho do nosso amado Jesus em relação a esse fato que aconteceu. Esse fato acontece depois do Monte da Transfiguração, imediatamente depois da pregação da Transfiguração. Jesus e os 3 discípulos, eles descem do monte da glória, e eles vão para um vale que para nós hoje, esse vale será chamado o Vale das Necessidades. Este relato que a gente leu é antecedido por aquele fato maravilhoso que os discípulos veem no Monte da Transfiguração. E esse relato do jovem possesso mostra um incidente dos discípulos de Jesus sobre a falta de poder dos discípulos em expulsar um demônio. Jesus e os seus 3 discípulos, eles são encontrados por uma enorme multidão que os aguardava. Do meio da multidão surge um homem gritando e clamando por ajuda a Jesus. E ele implora, ele mostra a sua grande angústia. Ele olha para Jesus, pede para Jesus olhar para o filho dele e explica de forma de clamor: ele é o único filho que eu tenho. Esse pai de família explica o tipo de ataque que o filho dele sofre: convulsões, espuma na boca, feridas, dificuldade desse demônio sair da vida dele. E toda essa descrição enfatiza o seu grande medo. O pai já tinha apelado por ajuda, dizendo: E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Só para contextualizar como era enxergada a epilepsia nesse tempo, eu fui pesquisar e achei um maluco lá, um cara que dedicou a sua vida toda a estudar a Síria. E quem estuda a Síria é chamado assiriólogo. Eu nem sabia que isso existia. E esse pesquisador, esse arqueólogo, esse cientista chamado Troels Bank, ele visita um museu que fica em Berlim. Ele fica olhando, é como um tijolo de argila. 2.700 anos atrás encontram esse tijolo. Ele atualmente está no museu em Berlim. E esse tijolo, esse artefato foi encontrado em Nínive, próxima a Mossul, no Iraque. E todo mundo olhava para esse tijolo, mas esse cara decide virar o tijolo e encontra um desenho, uma ilustração, algo quase apagado. Por debaixo dessa argila, no reverso dessa argila, era o desenho de algo horrível. A figura que estava quase apagada mostra um ser antropomórfico, com chifres, caudas e uma língua bifurcada de serpente ou de lagarto, e todo o corpo dessa figura, nesse tijolo de argila, era coberto por pelos ou escamas, com mãos e pés em forma de garras. Esse demônio, não vou falar aqui o nome, mas eu vou falar, né? Era o demônio de Beno, um bicho horrível.
esses traços físicos que vocês escutaram, que eu descrevi aqui, esse demônio tinha uma relação com a lua. E esse texto desse cientista mencionava que Sim, que era o nome que davam para o deus babilônico da lua, agia. Então esse deus demoníaco, que agia através das estações da lua, fazia que esse demônio gerasse convulsões, ataques epilépticos, crises convulsivas nas pessoas. Por isso que os povos antigos associavam os ataques epilépticos, surtos de insanidade, aos ciclos das fases lunares. Por isso que a Bíblia menciona muitas vezes, e Jesus curou esse lunático. Amém? Essa palavra luna, que seria lua, em várias partes menciona. Por exemplo, em inglês, Monday significa dia da lua. Em espanhol, lunes seria o dia da lua. Amém? Então, esse demônio que agiria aplicando as estações da lua para que esse demônio possa agir, foi encontrado, tá bom? 2019, esse cientista encontra isso. Esse é o tipo de acontecimento que Jesus está percebendo. Então a tela de fundo desse episódio de Lucas 9:37, do jovem possesso, a tela de fundo é a incredulidade dos discípulos. O pai de família clama para Jesus: olha para meu filho, ele é o único que eu tenho. Eu clamei aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Incredulidade é a dificuldade que nós temos em acreditar em algo, em recusar uma verdade. É uma descrença, é quando você tem ceticismo no coração. Você pode também chamar de desconfiança, quando você duvida. Todas essas palavras, todas elas são sinônimos de incredulidade. Quando você não acredita, quando você não crê, quando você duvida. Mas Jesus, ele age imediatamente com autoridade e com compaixão. Ele manda trazer o menino. Jesus repreende o demônio, amém? Parece que essa palavra não quer ser mais usada nas igrejas. Jesus repreende, tem versões bíblicas que já não fala a palavra demônio. Jesus repreende o demônio e devolve o menino curado ao pai. Mas essa pregação, ela fala sobre por que os discípulos, eles não conseguiram fazer isso que lhes foi solícito, que lhes foi pedido. Por que isso acontece? E eu trago respostas agora para você. O nosso fracasso, a nossa incredulidade, o nosso fracasso está quando nós não sustentamos em oração, quando nós não sustentamos com fé o ministério de libertação que Jesus Cristo já deu. O ministério da libertação não é só uma sala. O ministério da libertação Jesus já deu, e nós temos autoridade para agir em obediência e em zelo, protegendo, sustentando em oração e fé o ministério que Jesus já deixou. Amém? O início do capítulo 9 fala sobre a transfiguração. E no monte da transfiguração, a palavra de Deus diz que Jesus toma Pedro, toma João, Tiago, eles sobem ao monte com um único propósito: orar. O capítulo 9 começa assim: Jesus toma Pedro, João e Tiago, vão para o monte, sobem ao monte com um único propósito, que seria orar. A palavra menciona, dizendo que quando eles estavam no monte, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto começou a mudar. A sua roupa tornou-se branca, a roupa de Jesus se torna resplandecente. E olha o que diz a Bíblia: e eis que estavam falando com ele
dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para se cumprir em Jerusalém. Jesus pega os três, vai para o Monte da Transfiguração, eles veem glória visual, o rosto de Jesus, as vestes de Jesus, eles enxergam dois homens, eles olham para Moisés, olham para Elias, eles aparecem em glória, e esses dois homens falam para Jesus da partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. E logo do meio dessa nuvem, uma voz que diz o seguinte: este é o meu filho, este é o meu eleito, a ele ouvi. Imagina tanta glória, tantos detalhes, os três do lado com Jesus, olhando a transfiguração, olhando poder, glória, manifestação celestial na terra. Aí é que se cumpre algo, porque os antigos, não é que eles achavam, mas Deus escolhe Israel como o povo eleito, amém? Mas esse fato mostra para nós agora, no Novo Testamento, que Jesus, o eleito, escolhe os seus para serem também eleitos. O Monte da Transfiguração também fala sobre isso. Israel é meu povo escolhido, mas agora o meu escolhido está escolhendo aqueles que seriam os escolhidos, os eleitos. Amém? Quando Elias e Moisés falam sobre a partida de Jesus, eles estão ensinando para nós que a obra redentora de Cristo na cruz fala sobre Jesus na terra, mas também fala sobre a ressurreição, fala sobre a ascensão e fala sobre a vinda. Essa é a completude da obra de Jesus, a obra de Cristo, a obra da cruz em nós. Os discípulos estavam sendo preparados para isso. Não adiantava só caminhar com Jesus, teria que ter a ascensão, teria que ter a ressurreição, e para isso teria que ter a morte dele. Amém? Essa é a sequência da transfiguração, a sequência deles olharem para o alto e verem poder e glória e a voz nítida do próprio Deus. Eles descem do monte. Essa é a sequência. Monte da Transfiguração. Agora eles estão diante de um jovem possesso. Isso para nós ensina algo vital para nós nessa noite. A necessidade de termos sempre um serviço após o culto. O que isso significa? Eles estavam no monte, agora estão no vale das necessidades do ser humano, e eles não conseguiram fazer aquilo que lhes foi solícito. Amém? Quando a gente está em momentos de oração, a sala da intercessão fica aqui em cima. Quando você está em espírito de oração, eu posso te confessar que você não quer descer. É tão bom ficar lá, é tão legal ficar lá, mas é necessário descer para o vale. É muito bom quando você está no teu momento, quando os adoradores estão no terceiro céu, tem contato com anjos, vem as notas musicais proféticas que vão te trazer cura. Mas não é para ficar lá, é para descer, é para sarar, é para curar, é para ver as necessidades do vale. Amém? Essa é a sequência. E para nós essa sequência ensina uma coisa: há uma necessidade de serviço após o culto. O que isso também significa? É uma célula, acontece depois de um culto. Esse é um serviço pós-culto. Uma boa conversa quando o culto acaba, com certeza gerará vínculos. Então manter um ambiente de paz fala de reino. Fazer vínculos de paz é necessário porque fala do reino. Amém? A conexão do monte com a cura do jovem possesso é a seguinte frase: a conexão do monte da transfiguração com a cura do jovem possesso está em Lucas 9:37, com a seguinte frase, diz: no dia seguinte, uma multidão procurou Jesus. Eles estavam no Monte da Transfiguração e algo aconteceu no dia seguinte.
Por isso que é necessário o serviço pós-culto. É muito legal ficar lá no terceiro céu, mas é necessário descer. O único propósito de Jesus Cristo subir no monte foi para orar, mas era necessário descer. Jesus estava cheio de glória no trono santo de Deus nos céus, mas foi necessário descer. Você pode estar na tua escala, mas é necessário descer. Eu posso estar num momento maravilhoso com a minha esposa, com a minha família, em todas as áreas eu sou suprido, mas é necessário conversar, procurar o aflito, procurar o enfermo, procurar aquele que precisa de você. Você pode estar cheio de glória. É isso que um quartel geral chamado culto numa igreja faz. Te equipa, te prepara, te municia para que você possa encontrar alguém que precisa do reino, pois a recompensa da vida eterna não é só para nós, é para todo mundo. Amém? Essa é a conexão do monte com a cura do jovem possesso. No dia seguinte, permanecer no monte sem tentar melhorar a vida das pessoas no vale resulta em algo: falta de poder. Por que que os discípulos de Jesus Cristo não conseguiram expulsar o demônio do jovem, se eles acabavam de perceber glória, se eles acabavam de ser introduzidos numa dimensão jamais nunca antes vista? De nada adianta permanecer no monte sem tentar melhorar a vida das pessoas que estão no vale. Quando isso acontece, algo te é quitado, que é a falta de poder. Algo vem, a falta de poder. Lucas 9:40 diz assim: e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Como assim não conseguem fazer algo se eles estão cheios de autoridade? Lucas 9 inicia dizendo que Jesus escolhe os seus discípulos, os equipa, dá autoridade, poder para pisar cabeça de escorpião, pegar a cobra com toda a autoridade. Autoridade para o ID, para fazer discípulos. Mas agora, um dia depois, no dia seguinte, algo, e por algum motivo eles perdem. Jesus mostra que era necessário fazer algo. Amém? Ele mostra que era possível. Ele mostra fazendo. E ele ensina como fazer. Ele percebe que os discípulos, para eles serem enviados, necessitavam de autoridade. E para receber autoridade, precisavam de obediência. E para ter obediência e autoridade, precisavam de envio. Mas também precisavam ter uma mente que não dê cabida à incredulidade. Posso caminhar pelas águas? Vem. Posso pregar para as nações? Ide. Foi um transplante de coração e de mente que Jesus fez em 3 anos com todos os seus discípulos. Jesus mostra que é necessário, Jesus mostra que é possível, Ele faz, Ele mostra que é possível fazer e Ele ensina como fazer. Mas o que me chama a atenção é como a igreja começa a adquirir a capacidade para perder algo que Jesus já deu, que é a autoridade. Quando a gente começa a perder a autoridade, quando nós começamos a perder a autoridade, quando agimos sem fé, quando o nosso coração está corrompido, quando há falta de oração. Você pode estar no culto hoje e ser municiado, e na volta da esquina nós podemos perder a nossa coroa. Uma briga de trânsito, um estresse, uma agressividade verbal, uma má intenção. Nós podemos ser roubados no dia seguinte. Quando agimos sem fé, quando confiamos mais no nosso braço que em Jesus, quando confiamos mais em homens que em Jesus, quando confiamos mais num banco que em Jesus. O texto continua, Lucas 9:41. Jesus, diante desse fato, Ele não fica calado e Ele responde dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Lembram de Elias e Moisés falando: a hora está chegando,
você terá que passar por Jerusalém. Ó geração incrédula e perversa, até quando sofrerei com vocês? Isso mostra para nós que Jesus sofre com a nossa incredulidade, com a tua incredulidade, Jesus sofre. Após o monte da transfiguração, tem o vale, que são o vale das necessidades da alma. Tem um monte onde tem glória, poder, manifestação do Espírito Santo, a voz de Deus, é o nosso culto. Mas após o monte da transfiguração, tem o vale das necessidades da alma, das pessoas. Quem que cuida então da viúva, dos órfãos, dos necessitados, do fraco, do pequeno, daquele que acabou de chegar, daquele que não está enturmado ainda, daquele que tem dificuldade de vínculo, que falta comunhão, chega tarde, não quer complementar ninguém, vai cedo, não quer complementar ninguém. Quem que cuida do pós-culto a não ser nós? O serviço pós-culto é necessário. Você pode estar cheio do reino, e eu posso te garantir que as pessoas, elas sempre vão se beneficiar até com o teu mínimo. A nossa vida cristã, ela não se molda, nunca se moldou na passividade. Mas se a minha vida e os meus planos, eu aprendi algo, que quando as tuas ideias, por mais boas que possam parecer, sem Jesus, elas são trevas. Por mais projeto lindo que você tenha, sem Jesus, é trevas. Mas eu nasci para ser o líder do louvor, eu nasci para pregar, glória a Deus por isso, mas o evangelho não é para você brilhar. O evangelho de Jesus é vida, e se você realmente quer brilhar, sirva. Essa foi a pregação de Jesus Cristo para nós. Isso corta o nosso coração, corta o meu. Sirva, eu sou suprido, mas eu preciso suprir. Hebreus 3:12, olha a conexão. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Como que eu consigo ver alguém que está se afogando e eu não jogo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, um sopro de ânimo, uma ligação, algo? Coração incrédulo. O dia seguinte, foi no dia seguinte, na virada, o dia seguinte carrega um perigo, que é o perigo da distração. Amém? Estou distraído no meu sucesso, estou distraído na minha nutrição espiritual, estou distraído enquanto eu sou suprido. E os pequenos, e os novos, e aqueles que precisam dos velhos que mostram o caminho, aqueles que estão desesperados no deserto, mas o irmão mais velho, ele mostra onde que estão as águas, onde tem sombra, onde está a serpente. O dia seguinte carrega a distração. Jesus Cristo, ele começa essa jornada em Jerusalém, a sua jornada em Jerusalém, e ele sabe que enfrentaria traição, morte, mas em cumprimento do plano divino. Está no pacote, é para nós. A nossa jornada começa com determinação de fazer a vontade de Deus, e tem que finalizar com a vontade de Deus. A despeito de custo pessoal, tudo bem, está dentro do pacote. E já aprende cedo, como também eu aprendi cedo, o que implica ser discípulo de Jesus. Ser rejeitado também está no pacote. Amém? Há exigências para ser discípulos, mas elas todas são exigências justas para ser um discípulo. Tomar a tua cruz cada dia é uma exigência justa. Eu te seguirei, Jesus.
Ir onde Jesus vai exige que eu e você estejamos preparados a fazer o sacrifício que Ele fez. Amém? Só um que você não vai fazer, que eu não, que Ele já fez. Ele morreu por nós. Sacrifício único, eterno e perfeito. Não há mais sacrifícios. Mas quando nós mencionamos nesse contexto que nós queremos seguir Jesus, então você tem que estar preparado a fazer o que Ele fez. Abnegação, se doar, se preparar. Quem se prepara, ele vai conquistar. Se preparar não significa estar de braço cruzado. A terra da promessa exige se preparar, porque quem se prepara, tenha por certeza que conquista. Amém? Ser discípulo de Jesus fala de fazer o que Ele fazia, proclamar o reino com urgência. Compartilhar as boas novas de modo que todos os outros também sejam abençoados e desfrutem da vida eterna. A gente ganhou o prêmio maior, a loteria. Nós precisamos entender as exigências de ser discípulo. Quem olha para trás não está à altura em ser usado no serviço do reino de Deus. Jesus falou no capítulo 9, está tudo isso aí. Chegaram 3 tipos de pessoas, vamos te seguir, Jesus. E eu estou só resumindo tudo isso. Quem olha para trás não está à altura de ser usado no serviço do reino de Deus. E Jesus, Ele não negocia os termos do discipulado. Ele não diminui os itens. Ele diz, você acha que dá para negociar? Amém? Quando nós ficamos distraídos, a nossa atenção fica dividida, surge dentro de nós um caráter duplo. A nossa atenção fica dividida. Então uma parte fica presa também, é uma prisão. Como assim prisão e distração? Você pode estar distraído com fatos do passado, com traumas. Você pode estar distraído com angústias, com preocupações, com ansiedades, com intrigas na mente, com coisas que nunca aconteceram também, porque todo mundo quer inventar a sua história, fabricar a sua história, fazer que sua biografia, você é o próprio marqueteiro da tua história, da tua biografia, a história é como você lembra, como você quer que seja contada. Isso mostra prisão com o passado, com angústias, com falta de perdão, são prisões. Satanás é astuto para te distrair. Tiago 1, versículo 6 diz, peça-a, porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Eu não posso ter uma mente dividida. Mente dividida é esquizofrenia, outro tema. O ministério de Jesus começa com 12 pessoas, mas não está limitado a 12 pessoas, porque todos nós somos chamados a representar Cristo Jesus. Não se limita a isso. O campo de colheita é o mundo inteiro. O campo de colheita abrange o mundo inteiro. E é isso que Jesus procura nessa noite. Discípulos que tenham uma singularidade, que sejam determinados, que vençam a apatia, que não se deixem dominar pela distração, por ser supridos, por ter uma biografia top. E quando você tem essa atitude, você para de ser um moribundo, tropeçando, dando oferta com cara feia, achando que não vai dar certo. Para de ser aquele que está como um moribundo. Um servo que é fiel à palavra de Deus, ele traz a realidade do reino na terra. Nós temos essa autoridade. Então que seja você e eu, que nós sejamos alguém
Que Cristo Jesus veja desde os céus e fale: nesse eu posso confiar, assim como os discípulos escutaram a voz de Deus falando: a Ele ouvi. Jesus falou para nós: sejam os meus imitadores. Nós estamos cheios de influência, mas Jesus tem que ser a nossa principal influência. Sejam, pois, os meus imitadores, saiu dos lábios do nosso mestre. É chegado o reino de Deus na terra. É chegado a vós o reino de Deus. Indica que o reino está presente, que se torna realidade pelo ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus pisa a terra, o reino de Deus se faz tempo presente. E aqueles que ouvem a mensagem de Jesus Cristo podem entrar também ao reino de Deus, se desejarem. Se desejarem. Também é verdade que o reino de Deus é uma realidade futura, mas o reino de Deus irrompeu na nossa vida, na nossa realidade. O reino de Deus é futuro, sim, mas o reino de Deus também irrompeu nesse mundo. Isso que quer dizer para nós de forma mais simples: tenha esperança todos os dias. Tenha esperança. Mas o reino não é futuro, não é vindouro? Sim, mas Jesus já veio na terra e Ele trouxe o reino. O reino se torna presente. E onde há o reino de Deus não há injustiça, não há caos, não há doenças. Onde está o reino de Deus não há intrigas, não há dor, não há nada disso. O reino de Deus vem e despedaça a tristeza. O reino de Deus vem e despedaça a depressão. Ou a gente vai continuar sendo picado por tanta intriga? Clama o reino de Deus. Você tem boca, o nosso Deus escuta. Ele não é feito de ouro, de prata. Ele fala, Ele conversa, Ele interage. Ele é soberano nessa terra. Ele é poderoso em agir, a terra é dele. Jesus Cristo é poderoso em agir em tempo presente. Ele é Deus Todo-Poderoso. É chegado a vós o reino de Deus na terra. Nós precisamos ecoar essa verdade, porque quem não profetiza, quem não ecoa as Escrituras, já foi picado. O poder salvador do Evangelho e a cura dos doentes dão testemunho da sua chegada. Chamem os presbíteros, chamem os anciãos, impõem suas mãos, coloque óleo. A palavra de Deus mostra e representa que o óleo representa o Espírito Santo, e o óleo de unção despedaça todo o jugo. Não tem prisão, mas você precisa crer. Ah, mas eu quero ser curado. Então creia. Não há espaço para incredulidade, para falta de fé, para falta de esperança, porque quando agimos dessa forma, desvalidamos a cruz. O poder salvador do Evangelho, a cura dos doentes, de todas as enfermidades, dá um testemunho sim da sua chegada. Se você hoje está nessa casa, saiba que o reino está nessa casa. Se você voltou a essa casa, saiba que o reino de Deus está nessa casa. Se você está aqui há 18 anos, saiba que o reino de Deus está nessa casa. O reino de Deus, ele vira completamente quando Jesus, ele volta. O reino será a manifestação, como foi pregado, a plenitude, a completude, quando Jesus volte. Mas até isso, a gente precisa estar preparado, como uma noiva que se enfeita para seu amado. Amém? A incredulidade, a perca de poder, saindo do monte da transfiguração e não curar o jovem possesso, mostra que no dia seguinte nós podemos perder absolutamente tudo. Qual seria o teu medo? Não fala. Se você fala, você dá uma matéria-prima para os demônios. Se você tem um medo, Jesus já sabe qual é teu medo, tá bom, mas não fica com o teu medo. Mas pensa, qual é teu medo? Porque onde está o teu medo, está a tua brecha. Onde está o teu medo, a brecha. Ah, mas eu tenho medo de perder a minha família. Jó falou isso. Aquilo que eu temia aconteceu.
Apocalipse 21, 8. Tem uma lista lá. E essa lista diz no final que a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. E essa lista, pasmem o que diz: aos medrosos, o espírito de medo aí, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos. Mas o segundo item dessa lista fala aos incrédulos. Aos incrédulos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não brinca com incredulidade. Deus te deu uma promessa, há uma terra da promessa, há uma esperança latente dentro de você. Não mate a tua promessa com incredulidade. Pois em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada será impossível. Nada é nada, nada será impossível. Então o reino traz justiça, e eu vou explicar isso aí. Romanos 4:19 fala sobre Abraão e diz assim, se referindo a Abraão: e não sendo fraco na fé. Então não seja fraco na sua fé. Pare de diminuir, de se mostrar moribundo, prostrado, sempre: mas eu sou o rejeitado. Bem-vindo, é guerra, é correria, é luta, tá bom. E não sendo fraco na fé, não considerou o seu próprio corpo já amortecido, tendo cerca de 100 anos, nem também o amortecimento do ventre de Sara. Não vacilou diante da promessa de Deus pela incredulidade. Mais claro do que isso aqui? Não vacilou diante da promessa de Deus pela incredulidade. Antes foi forte na fé, dando glórias a Deus e estando plenamente convicto de que o que Ele havia prometido era também poderoso para o cumprir. Portanto, isso foi-lhe imputado como justiça. Quer explicação de justiça? Creia nisso aí. Esse é o reino de Deus. Não importou se ele era velho, se a mulher tinha um ventre murcho, nada disso importava. O que importava para ele é que ele não poderia vacilar diante da promessa de Deus pela incredulidade. Seja forte na fé, dê glórias a Deus. Assim como foi pregado aqui os dízimos: eu vou regar com lágrimas, tudo bem. Mas ele estava plenamente convicto de quem que era aquele que havia prometido essa promessa. E ele também era poderoso para cumprir. Deus não te dá um caramelo e ele tira o caramelo. Se ele prometeu, ele cumpre. Porque para Deus nada será impossível. Nada será impossível. Parece que muitas vezes temos o carro do ano cheio de gasolina, o nosso tanque cheio de gasolina, de combustível, mas vacilamos ao volante, dormimos na estrada. Mas por que acontece tudo isso com a gente? Sei lá. É tédio, é rotina, é a mesma coisa toda vez, são as distrações. Tudo esse pacote pode fazer que nós percebamos também que estamos perdendo poder. Você vai dirigindo na estrada, a mesma cor, cinza e uma linha mal pintada amarela, a mesma rotina, dá sono. A mesma coisa, 4 horas pilotando, vem o sono, vem um cochilo, o sol pegando, você não está muito confortável. O tédio, a rotina, as distrações tiram o teu poder. Mas essa noite tem que ser diferente, amém? Essa noite tem que ser diferente. Para mim e para você. Nós somos irmãos em Cristo. A única diferença é que eu estou um degrauzinho aqui no altar. A única diferença é que eu estou com o microfone hoje e você não. Essa é a única diferença. Mas nós somos irmãos em Cristo.
para que a gente possa sair desse culto dizendo: eu não caminho mais por aquilo que eu vejo, eu caminho convicto daquilo que eu creio. Eu sei, eu ouvi a voz do meu Deus se referindo a mim em relação a uma promessa, e eu sei que Ele é fiel para cumprir, Ele é poderoso para cumprir a promessa, porque Ele não é homem para que minta. Eu tenho uma promessa. Se eu tenho uma promessa, eu hoje me comprometo a ser mais violento espiritualmente, mais comprometido, mais temoroso ao Senhor, mais fiel às promessas do meu Deus, mais violento espiritual. Os frutos estão aí, mas tem que pular para pegar, tem que arrebatar o que é teu, é a tua promessa. Você pode se preparar para o casamento, ficar o noivo mais charmoso, vem a lua de mel maravilhosa, mas a tua lua, como a minha, tem que ser de mel para sempre. Não adianta perder no outro dia, não adianta se arrumar tanto e gastar tanto para depois o amor parece que foi embora. Graças a Deus, a minha lua de mel continua sendo lua de mel. Glória a Deus. Mais comprometido, mais fiel. O caminho é apertado. O filtro é muito fino para quem aceitou Cristo Jesus. Num segundo, achando que estamos certos, nós podemos errar. Um segundo. Por isso caminhe com pessoas que vão te repreender, vão te confrontar. Mais temerosos ao Senhor. Amém? Fecha teus olhos só um minutinho, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado pela honra de pregar a Tua palavra. Eu quero te agradecer publicamente pela vida do pastor Elcio. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que os anjos mensageiros do Senhor mostrem o próximo passo, a curva, a linha reta, as maquinações das trevas, as saídas. Anjos ministradores de cura, anjos mensageiros de revelações, muros de fogo guardando a sua casa. Em nome de Jesus, amém? Os discípulos estavam... Pode vir. Não, pode desligar, ficou legal o ambiente. Não, a gente não vai quebrar o feeling. Vamos achar que deu certo. Mais comprometidos. Temos tudo para que dê certo. Mas não adianta estar lá com os anjos e não ter vontade. Às vezes não dá vontade de descer. Tudo lá, eu tenho que escutar problemas. Tudo top lá, estou vendo a glória de Deus. Não tem corrupção, não tem briga no trânsito, não tem ninguém atrasado. É ordem, decência, justiça, perfeição. Ninguém está chorando, não tem luto, não tem doença, não tem fila, não tem corrupção, não tem injustiça. É o reino de Deus. Mas agora é preciso descer para trazer o reino de Deus aqui na terra. Até quando? Até que Ele venha. Fecha teus olhos mais uma vez. Vamos adorar o nosso Deus à medida que você adora. Vai apresentando a tua incredulidade.